O Senhor nos trouxe aqui para nós termos uma experiência de nós nos aproximarmos de Deus e estarmos face a face com o Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Gênesis, no capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Amém? Versículo 22, a palavra do Senhor nos fala a respeito de Jacó, quando ele luta com Deus, e ele transpõe o val de Jaboque. A Bíblia diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém? Queridos, nós temos aqui um Peniel. Jacó, ele era um homem que ele tinha uma formação espiritual maravilhosa. Neto de Abraão, filho de Isaac. Quando ele cresceu ouvindo as histórias, ele cresceu ouvindo os relatos, ele cresceu sabendo que o seu pai, ele era fruto de uma gravidez, quando seu pai já tinha 100 anos de idade, a sua mãe, também já idosa, ela era estéril, o Senhor deu um milagre, ele tinha toda uma carga de informações, mas a palavra do Senhor nos diz que ele tem aqui uma experiência de estar face a face com Deus. E essa experiência de estar face a face com Deus é exatamente o que nós estamos falando agora. São momentos especiais que o Senhor reserva para as nossas vidas, e que eu e você, todos nós precisamos passar por eles. Não importa se você nasceu num lar cristão, não importa quantas vezes você leu a Bíblia, não importa se você fez um seminário teológico, não importa se você é um pastor, um profeta, um mestre, se você é um apóstolo, não importa. Deus, ele tem esses dias reservados para as nossas vidas, porque o Peniel do Senhor é a maturidade espiritual de se relacionar com Deus, conhecendo-o face a face. É um relacionamento diferente. Só que Jacó, para ele se relacionar com Deus, para ele chegar nesse ponto, para chegar a Peniel, ele teve que cruzar o val de Jaboque. O val é um lugar de travessia, Jaboque é um rio. E quando ele chega diante desse rio, uma região rasa do rio, que poderia se atravessar para o outro lado, que é chamada de val. Ele chega diante desse val de Jaboque para atravessar, e depois ele fica sozinho, e nesse momento de solitude, um anjo do Senhor se apresenta para ele, e começa ali uma luta, e ele começa a lutar porque já se fazia 20 anos que ele tinha saído da sua casa, e nesses 20 anos que ele saiu da sua casa, ele tinha medo porque o seu irmão queria matá-lo, porque ele simplesmente roubou a primogenitura do seu irmão. Ele fez com que o seu irmão vendesse a sua primogenitura por um prato de lentilha, se aproveitando de um dia que o irmão estava cansado na caça, chegou em casa com fome. Ele vai para a casa do seu tio,
lá ele é enganado, lá ele passa por processos, lá ele fica trabalhando 7 anos, e depois ele tem que trabalhar mais 7 anos, porque ele foi enganado quando ele foi pagar o preço para se casar com uma filha do seu tio. Agora a palavra do Senhor mostra, ele já saindo dessa casa, ele precisava ter a sua vida própria, ele precisava encarar agora o momento que ele estava livre do seu sogro Labão, mas ele ainda não estava tratado, e ele começa nesse processo da travessia do rio, ele começa a lutar com o anjo, e essa luta foi uma luta que durou a noite inteira, era uma luta diferente, era algo tão intenso e tão forte, que ele sabia que existia algo espiritual naquilo. Existem lutas e processos na vida do homem que ele tem que passar, para ele amadurecer o seu caráter espiritual. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós queremos evitar alguns processos das nossas vidas, porque eles são dolorosos. Às vezes nós queremos pular algumas etapas das nossas vidas, porque nós não achamos que Deus está fazendo isso. Só que nós precisamos ter esse discernimento. Às vezes a nossa formação religiosa traz a conotação de que qualquer luta que nós passamos é uma investida de Satanás. E nós não conseguimos interpretar os tempos, nós não conseguimos ter discernimento. E às vezes religiosamente nós aprendemos a fugir, usamos textos religiosos para negar a nossa luta, usamos muitas vezes os nossos conhecimentos da palavra, o nosso conhecimento bíblico, para dizer que isso não é de Deus. Mas a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, eu sou o alfa, eu sou e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. E nós acabamos de cantar, o que é, o que era e o que há de vir. Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele é o amanhã, e Ele está no controle de todos os tempos da tua vida, em nome de Jesus. Se você serve a Deus e você imaginar em algum momento, que por algum momento, quer seja por alguns segundos, que o inferno tem algum controle sobre a tua caminhada, tem algo de errado com a sua fé. Eu creio sim. Nós não podemos desprezar os desígnios de Satanás, mas nunca ele terá controle sobre nós. Até o falso controle que ele teve sobre a vida de Jó, ele estava totalmente subordinado a uma ordenança do Pai. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que crescer dói. Crescer não é fácil. Eu lembro quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu tinha uma dor aqui na região da bacia, e aquilo me doía muito. Eu tocava e doía, parecia que doía o osso, ou uma cartilagem, alguma coisa. Eu tocava e aquilo doía. E aí a gente foi num médico, o médico disse, olha, não sei, vamos fazer radiografia. Eu fiz radiografia e fiz mais não sei mais o que e tal, até que o médico disse assim, olha, essa é aí a dor do crescimento. E eu digo, que coisa é essa? Que dor é essa? Naquela época eu já estava começando a crescer para os lados também, eu pensei que tinha alguma coisa a ver com isso, mas não, é a dor do crescimento. Quando a gente cresce, dói. Aí ele explicou para mim, sabe o que é? É normal as crianças sentirem dores no joelho, na parte de trás do joelho. É normal ter, às vezes, alguma dor no quadril, durante o processo de crescimento, porque você está crescendo muito rápido, porque essa é a idade do crescimento. Esse processo a gente não tem como pular. E eu lembro que eu fiz uma pergunta, mas até que idade vai esse negócio do tal do crescimento? Porque eu já estava pensando, até quando eu vou ter que suportar essa dor? Ele disse assim, olha, às vezes pode ser que vá até os 18 anos de idade. E eu disse, o quê? Eu já fiz as contas, 6 anos com esse negócio aí, eu acho que eu vou endoidar. Só que a grande verdade
é que a natureza é assim. Se você pegar, por exemplo, os crustáceos, alguns répteis, eles precisam trocar. É mais comum a gente ver isso na cobra, né? Ela troca a pele. E é um processo doloroso, ele não é um processo simples. Alguns crustáceos, eles trocam de cápsula, de corpo mesmo. Eles desenvolvem um novo corpo. Toda a formação, ele troca toda a pele. É um momento difícil, é um momento de estresse. Por exemplo, as cobras, quando elas precisam trocar a sua pele, elas são geralmente um período que elas ficam muito irritadas. Mas sabe o que está acontecendo muitas vezes nas nossas vidas? É que nós precisamos saber interpretar que tem tempos de Deus que o Senhor Ele quer que nós venhamos a aprender a mudar o corpo, a sair do corpo de criança, a sair daquele corpo indefeso, daquele corpo imaturo. Nós precisamos ir para o corpo que é o corpo de um adulto, um corpo de um homem espiritual, deixar de ser um homem carnal e se tornar um homem espiritual. Nós precisamos deixar de praticar as coisas de menino, para começar a fazer as coisas que agora são as coisas de adulto, de uma pessoa formada, de uma pessoa desenvolvida. Nós temos que olhar para as nossas vidas, e nós precisamos olhar para trás e ver que você deixou a pele do velho homem lá atrás. Nós precisamos nas nossas vidas olhar para trás e identificar, ali foi o meu dia que mudou, que se transformou, e eu não consigo mais voltar para dentro daquela pele, eu não consigo mais voltar para dentro daquela condição, porque a partir do momento que eu tive uma experiência profunda com Deus, eu não sou mais o mesmo. Nós precisamos entender, para andarmos numa dimensão diferenciada, o que Jó entendeu no capítulo 42, versículo 5, quando ele diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. E ele já era fiel a Deus, ele já tinha, quem sabe, um nível de profundidade na relação dele com Deus, que foi algo que inclusive Satanás argumentou sobre isso. Mas a palavra do Senhor diz: mas eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu tive uma experiência de enxergar um Deus que eu servia de uma outra maneira. Eu não sou mais a mesma pessoa. E quando nós andamos nessa dimensão superior, e quando nós estamos nessa dimensão superior, as coisas da terra, elas já não nos atingem mais. E eu quero falar uma palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Tem muitas coisas que o Senhor Ele quer desligar você, o Senhor quer romper na tua vida em nome de Jesus. E eu não sei se você está disposto, quem sabe você veio num culto para sair um pouquinho mais animadinho, mas o Senhor Ele te trouxe aqui para dizer para você que a proposta de hoje é romper com algumas coisas na tua vida. A proposta de hoje é de deixar para trás, a pele do seu velho homem no chão, você conseguir identificar exatamente o ponto onde tudo mudou, você ter uma experiência profunda com Deus, aonde começa o jeito de Deus e para o seu jeito, aonde começa a maneira de Deus e para a tua maneira de fazer as coisas. E é tão interessante, porque a palavra do Senhor, abre comigo lá no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, Colossenses 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí fala aqui: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos, tire essa roupa, igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência,
linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Quando eu recebo essa autoridade de ter as vestes espirituais do Senhor na minha vida, essas vestes que não tem a ver com a roupa que você procura na loja, mas são vestes espirituais que muitas vezes as pessoas podem olhar para você e desprezar até mesmo a tua aparência, mas o mundo espiritual reconhece que você carrega algo, porque você teve uma experiência profunda, você trocou de roupa, você não tem mais a marca do velho homem, você teve uma experiência de profundidade, que hoje você não é mais uma terra rasa, mas você é alguém que recebe essa palavra na tua vida, e há uma fertilidade no teu interior tão poderosa. Quando nós começamos a andar nesse tempo, nós começamos a entender o processo que aconteceu lá na vida de Jacó. Jacó, ele era um eleito de Deus, Jacó filho de Isaac, mas antes desse Peniel, ele se relacionava com Deus de uma maneira religiosa. Como assim? Mas ele teve tanta experiência com Deus, ele teve tantas visões. Gênesis no capítulo 28, a palavra do Senhor diz que quando ele sai da sua casa, ele pega uma pedra para descansar e ele dorme, e ele teve uma visão, um sonho, aonde aquela visão teve algo muito louco que aconteceu ali. Era uma escadaria gigante, os anjos do Senhor, eles subiam e desciam, e ele declarou: é a porta dos céus. E ele viu o trono de Deus lá em cima. Sabe o que significa isso? Deus estava querendo dar experiências espirituais. Ele sabia que era Deus, ele sabia reconhecer a grandeza de Deus, mas ainda ele não entendia a profundidade do que estava acontecendo com ele. Ele era um homem que tinha os seus próprios métodos ainda, ele tinha o seu jeito, ele tinha acabado de conquistar a primogenitura de uma maneira fraudulenta, ele ainda tinha os seus próprios métodos, ele tinha reservas quanto a se entregar totalmente, ele não era uma pessoa livre para se entregar totalmente. Nós vimos algumas coisas que mostram que ele não tinha dimensão daquilo que Deus poderia fazer, quando ele fala para Deus em plena visão, ele fala para Deus: Senhor, se tu me abençoares no caminho, e me deres pão para comer. Puxa, esse Deus que mostrou tudo isso para ele, ainda ele estava com uma mentalidade do pão da terra, ele ainda estava preocupado com as coisas básicas da vida, ele não tinha ainda enxergado a grandeza de Deus. Será que ele ainda não poderia enxergar esse Deus de uma maneira não religiosa? Nós vimos depois no capítulo 32, Deus dando uma experiência para ele, quando ele sai da casa de Labão. Ele tinha que encontrar o seu irmão, mas ele passa num lugar e ele enxerga os anjos do Senhor acampados, e ele chama aquele lugar de Manaim, acampamento de Deus. Ele era um homem carregado de experiências. Se nós contextualizarmos para os dias atuais, quem sabe Jacó era a pessoa que teria visto as maiores visões que na atualidade pode ter acontecido, as maiores experiências, as coisas sobrenaturais que você ouve falar, os avivamentos. Ele teria participado de tudo isso. E você pode dizer assim: mas pode alguém estar no acampamento de Deus? Pode alguém estar no acampamento de Deus e não sentir Deus de verdade como Ele é? Pode. Às vezes eu imagino que algumas pessoas, elas acreditam que mudando de cidade, ou às vezes se deslocando para outros lugares, elas conseguem ter uma experiência maior com Deus. Elas ainda não entenderam, não conseguiram compreender
que a perturbação que Jacó tinha no começo ainda acompanhava ele, porque a perturbação não estava numa coordenada geográfica, não estava numa cidade, num local, mas estava dentro dele. Ele ainda era um cara perturbado. Aquele mesmo cara que pediu para que Deus desse o pão para ele comer. Ele ainda estava assustado, ele estava com medo. A Bíblia diz nesse texto, quando ele estava no acampamento de Deus, que ele se encheu de medo de algumas coisas, porque teria que encarar a realidade de ver o seu irmão, e ele sabia que provavelmente o seu irmão poderia matá-lo. Só que ele estava tão perturbado, ele estava tão turvo no interior dele, que uma coisa é você ver o mover, uma coisa é você estar no meio do mover, e outra coisa é você deixar o mover arrastar você. Uma coisa é você estar num ambiente onde as pessoas estão experimentando o mover, e outra coisa é você deixar esse mover levar tudo que você tem. Outra coisa é você deixar esse mover entrar dentro de você, desobstruir a tua vida, de todas as obstruções da tua alma, dos teus cansaços, da religiosidade. E eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. Hoje o Senhor nos trouxe nesse lugar, porque Deus quer que nós venhamos dar um passo a mais. O Senhor nos trouxe nesse lugar, porque o Senhor, Ele está fazendo como aquele anjo que pegou na mão de Ezequiel. Ele está dizendo: vamos andar mais um pouco. Vamos andar mais um pouco. A água que está nos tornozelos, elas podem chegar nos joelhos, que está tudo bem. E depois Ele quer que você ande mais um pouco, até chegar o tempo em que os teus pés fiquem descolados do chão, e você não tenha mais conexões com as coisas da terra. Aí você vai mergulhar profundamente no mover do rio do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. É isso que Deus quer de nós. Nós precisamos diferenciar. E aquele anjo que lutava com ele tocou na coxa dele. Já estava clareando o dia. E a Bíblia diz que depois daquela luta ele saiu mancando daquele lugar. Ele não estava lutando com Deus porque ele queria derrotá-lo, mas ele estava lutando contra os seus próprios medos. Ele estava lutando contra a sua insegurança. Ele precisava saber o que Deus tinha mais para contar para ele. Ele precisava saber qual era a última revelação que Deus tinha sobre a sua vida, antes de viver a outra que Deus já tinha revelado. Ele queria saber se tinha mais uma palavra, uma profecia sobre a sua vida, antes mesmo dele viver aquela que Deus já tinha declarado. E essas inseguranças nos tornam pessoas tão rasas, que nós conseguimos ver nele um processo no comportamento. A primeira coisa que você vê é que ele já começa a fazer uns planos. Olha, o meu irmão vai me alcançar, então eu sei que ele pode fazer algum mal. Ele já começa a fazer os seus planinhos. Quem se identifica aqui com isso? Vamos dividir em 2 grupos, porque se ele encontrar um grupo, o outro se escapa. Eu tenho uma palavra de Deus, mas eu não posso deixar de dar o meu jeitinho humano, que eu sempre fiz do meu jeito. Sempre foi do meu. Eu sempre tentei dar uma ajudinha para Deus. Parecia que era algo que ele tinha essa dificuldade desde o parto. Ele precisava trocar a pele e ainda não tinha conseguido deixar o velho homem para trás. Quem está entendendo? E aí ele fala, e ele faz uma oração depois que ele faz esse plano, e ele ainda reivindica a promessa de Deus, que Deus já tinha prometido, como se Deus precisasse ser lembrado, como se Deus precisasse ser cobrado. É tão interessante os processos de comportamento. Quando ele precisava descansar em Deus, ele fazia oração dizendo: Deus, não te esquece do que o Senhor prometeu para mim. Só que ele estava cobrando de Deus. Mas quando ele termina de fazer a oração, acabou de orar, a primeira coisa que ele foi fazer é separar um presente para dar para o seu irmão, porque ainda ele acreditava que precisava dar uma ajudinha. Por que eu estou falando isso para você? Porque assim como você se enxerga na sua alma, assim você é. Provérbios 23:7.
E se você pegar, abre comigo em Gênesis 32, no versículo 10, para você ver esse texto. Gênesis 32, 10. Diz assim: eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois apenas com o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Quando ele fala eu sou indigno, esse texto dá uma conotação de uma humildade muito grande, mas no fundo ele ainda conquistava muita coisa do seu jeito, nos seus tratos. Na casa de Labão foi assim. E às vezes a nossa oração é extremamente religiosa. Nós achamos que se nós falarmos para Deus que nós não valemos nada, vai mudar a maneira que Deus enxerga o nosso interior. O Senhor, Ele não quer que você tenha essa oração, que você se despreze diante dEle, mas o Senhor quer que você tenha humildade, que é totalmente diferente de autodesprezo. E quando eu tenho esse entendimento, eu tenho esse entendimento porque verdadeiramente o propósito de Deus vai além das minhas limitações. Não adianta eu dizer para Deus que eu sou indigno, Ele sabe que você tem as suas deformações. Mas o propósito de Deus, Ele está baseado naquilo que Ele vê no teu espírito, aquilo que você é. O Senhor não está perguntando o que você sente. Os propósitos de Deus, eles vão além das nossas limitações, além das nossas razões. Muitas vezes nós julgamos que conforme nós merecemos alguma coisa, por isso que nós nos tornamos crentes inseguros, porque ainda nós queremos uma justificação própria, mesmo sabendo que não é assim que funciona com Deus. Nós nos tornamos pessoas extremamente inseguras, mas existe algo mais importante que o mérito na tua vida, é a eleição, o propósito de Deus para a tua vida. O que Deus estabeleceu, não importa o que você fez, não importa o que você errou. Eu não estou dizendo que você não tem que se consertar diante de Deus, e não estou dizendo que Deus quer que você tenha essa vida, mas o jeito que Deus te enxergou, Ele sabe, é a eleição e o propósito de Deus, independente do que você faz. Mas o que significa isso? Significa que está na hora de romper, para que eu tenha uma experiência com Deus face a face. Abre comigo lá em Romanos, para a gente ver o que Deus falava sobre ele. Olha aqui o que o apóstolo Paulo escreveu. Romanos no capítulo 9. Quem está entendendo, diga amém. Romanos capítulo 9, no versículo 11, diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Não é por merecimento. A eleição que Deus tinha dado para os dois já estava desde a sua geração no ventre da sua mãe. O que Deus estabeleceu para a tua vida, o ser homem espiritual, é você ter essa consciência plena da tua constituição espiritual. Ser homem espiritual não é você orar em voz alta. Ser homem espiritual não é você ler toda a Bíblia para contar para todo mundo que você leu a Bíblia. Ser homem espiritual não é você jejuar todos os dias. Mas ser homem espiritual é você abrir mão da natureza carnal e ter consciência plena da tua constituição em Deus. E saber que isso independe do teu merecimento. Pelo contrário, você não merece mesmo. Mas assuma a tua constituição. Nós temos um grande desafio. O nosso desafio é não permitir que as nossas deformações nos impeçam de nós nos movermos na unção de Deus. Porque a grande verdade é que nós vamos nos relacionando com as informações que nós tivemos na vida.
com a maneira empírica de viver. Nós tiramos conclusões não por revelação e por fé, mas nós tiramos conclusões pelo nosso passado, pelas dores que tivemos ontem. Assim nós agimos com medo, nós agimos por insegurança. Nós não conseguimos muitas vezes ter esse entendimento de separar, para que a deformação não me impeça de mergulhar no Senhor. E eu quero dizer para você que todo homem que atinge uma estatura de um varão perfeito, todo homem que deseja a estatura de Cristo, ele precisa sim ser marcado. E essa marca é a marca desse rompimento. Por isso Jacó, ele precisava ser marcado. Paulo falava isso em Gálatas: olha, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. E sabe o que acontece? Ele queria dizer, elas são marcas físicas, mas que elas têm significados espirituais na minha vida. Todo homem de Deus, ele precisa ter marcas do Senhor na sua vida, para que você alcance a plenitude do Senhor. Não despreze o dia da tua dor. Amém? Amém? Às vezes a gente só diz assim: Deus, tira, afasta de mim esse cálice, não é? Mas o que o Senhor quer que você entenda, que Deus tinha prometido tudo para Jacó, assim como Deus já tem toda a palavra liberada sobre a tua vida, mas ainda lá dentro dele, com toda a fé que ele tinha em Deus, ele ainda acreditava que algumas coisas ele tinha ajudado com as suas próprias mãos. E assim nós vemos pessoas construindo ministérios assim nós vemos pessoas construindo coisas para Deus, sem Deus, porque elas começam a fazer coisas do seu próprio jeito, mas como elas dão alguns resultados, elas têm uma aparência do que é bonito, do que é bom. Elas acreditam que se a gente colocar uma plaquinha na frente daquilo dizendo que é para Deus, Deus vai aceitar como oferta. Mas a grande verdade é que muitas vezes esses métodos mostram apenas a natureza carnal e humana, o usurpador que ainda existe dentro de muitas pessoas, que todos têm um pouco de Jacó dentro, que todos precisam vencer essa natureza carnal pecaminosa. Então, o que a palavra do Senhor nos mostra aqui, esse sentimento de segurança, de insegurança, mostra que as pessoas elas ficam retraídas, elas ficam limitadas. Parece sempre que é para o outro, parece sempre que a bênção de Deus é para alguém. Eu preciso merecer primeiro alguma coisa. Mas eu quero falar uma palavra do Senhor para a tua vida, que hoje os teus olhos eles se abram em nome de Jesus. Que hoje os teus olhos se abram em nome de Jesus, amém? Larga a mão de fazer do teu jeito e deixa o Senhor fazer. Enquanto nós não somos marcados, nós somos pessoas inconstantes, mas o Senhor Ele quer te marcar, para que você atinja a plenitude do Senhor na tua vida em nome de Jesus. Chega da vida de montanha-russa, chega da inconstância espiritual. O Senhor Ele quer uma maturidade, uma plenitude para o seu povo. Eu creio sim no avivamento do Senhor, mas eu creio nesse avivamento, num povo que vai mergulhar profundamente na sua constituição espiritual e no arrependimento de todas as coisas velhas, para romper, para ficar aquela pele do velho homem lá atrás. Essa é a verdade do Senhor. Sabe o que Deus queria dar um Peniel para ele? Que é ver Deus face a face. O Peniel vem de Deus, mas transpor o val de Jaboque, passar para o outro lado, vencer a natureza carnal e humana, vem do homem. É uma decisão. Ou eu encaro o convite do Senhor na minha vida, um momento de solitude com Deus, um momento a sós com Deus, que daquilo que eu fugi a minha vida inteira, mas que Deus sempre esteve lá me esperando, de coisas que Deus já falou para você, que é a verdade dele para a tua vida, e você faz de conta que você não entende, como ele se falasse outra língua, porque há um desvio na carne, um grito do velho homem dizendo: eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho resistência. Chega! Hoje o Senhor está dizendo para você, é um tempo de rompimento, porque você vai andar na dimensão espiritual. É tempo de andar no sobrenatural do Senhor em nome de Jesus.
Veja bem, eu não estou falando para você ser inconsequente. Eu estou falando para você simplesmente enxergar aquilo que é verdade de Deus para a tua vida. A maior inconsequência, quem sabe, é você viver uma vida paralela. A maior inconsequência é você julgar que você pode se firmar no teu próprio entendimento. E sabe que o Val de Jaboque, ele é a luta para mortificar as esperanças da carne. Às vezes a gente vai e a gente carrega uma esperança na nossa carne que a gente vai conseguir. A gente carrega uma esperança de que a gente ainda tem condições de dar mais um jeitinho. O Val de Jaboque, ele mostra que é a hora de mortificar essas esperanças. Pode ter Peniel somente quando se esgotarem as possibilidades. E eu quero que elas se esgotem hoje, em nome de Jesus. Porque essas possibilidades quem alimenta é a minha carne. Você está entendendo? Quem está entendendo a palavra, queridos? Deus estava dando uma experiência profética. Jesus, ele passou por esse processo quando ele passa pelo Getsemane. Ele chegou no momento da maior pressão. Lucas 22 fala sobre isso. Uma pressão terrível, humanamente quase impossível de suportar. Se você ver biologicamente o que aconteceu com Jesus, quando ele suou gotas de sangue, significa que ele entrou num nível de estresse, que é um limite, que algumas terminações nervosas, elas entram num colapso tão grande, que rompem vasos sanguíneos, que começamos a suar sangue. Isso é uma coisa, quase que a pessoa já está num estado quase de morte, pelo nível de estresse que a pessoa se coloca. Sim, Jesus, ele estava estressado, porque ali era um momento onde ele estava tomando decisões de deixar a natureza espiritual dele prevalecer, aonde ele faz uma oração: não faça a minha vontade, mas faça a tua. Aonde ele toma decisões radicais. Se Jesus passou por esse processo, é um sinal profético que cada um de nós precisamos atravessar, para nós encontrarmos o nosso Peniel. Se você ora para Deus, que você quer ter uma experiência face a face com Deus, quem sabe, você tem que entender o processo até você chegar lá. O que significa isso na prática? Eu preciso tomar umas decisões, porque na prática, eu preciso ter transformações profundas na minha vida. E a primeira coisa que significa isso, é que eu preciso aprender a lutar a verdadeira luta espiritual. Diga assim: tem lutas que Deus nunca pediu para eu entrar. Pode falar mais alto, diga assim: tem lutas que Deus nunca pediu para eu entrar. Mesmo que você consagre essa luta para Deus, Ele não mandou você entrar nela. Existem guerras que a gente entra. O apóstolo Paulo, quando ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se ele diz que combateu o bom combate, significa que existem alguns combates que não são bons. E infelizmente, nós entramos em combates que Deus não convidou nós para entrarmos, e a gente quer que Deus interfira neles. Nós entramos não sei se você lembra, no Antigo Testamento era comum consultar Deus antes de entrar numa guerra. Nós perdemos esse costume. Nós começamos a entrar em guerras que Deus nunca permitiu que nós entrássemos. Nós queremos dar testemunhos que Deus nunca quis que nós tivéssemos essa experiência. Só que Jacó, ele estava vivendo a luta da carne, de combates que Deus não pediu para ele ter. Ele estragou algumas coisas na vida dele por decisões próprias, querendo dar um jeitinho na promessa de Deus. Ele criou uma vida paralela, e Deus, ele queria ensinar Jacó e queria levá-lo a lutar espiritualmente. E lutar espiritualmente não é sai demônio. Lutar espiritualmente é você assumir a tua condição espiritual. Muitos ainda estão vivendo a luta na carne. Muitos estão vivendo lutas extremamente porque não conhecem a Deus. Quantas lutas interiores nós passamos, quanto que nós sofremos muitas vezes. Coisas que para Deus já está tudo resolvido, e Deus só quer que você saia desse lugar. Deus só quer que você se mova daí.
Esse choro não era para você chorar. Só que para nós aprendermos a lutar a verdadeira batalha espiritual, para nós lutarmos o combate que vale a pena, nós precisamos entender exatamente o que a palavra nos diz. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, o teu inimigo não é a carne. Então, se teu inimigo não é a carne, até quando que você vai deixar enganar e viver na dimensão dos teus sentimentos? Até quando que você vai tentar levar o que é espiritual de uma maneira extremamente sentimental? De uma maneira extremamente rasa? Chega, o Senhor Ele quer dizer para você: sai, Jacó, desse lugar. Entra no lugar que eu quero te levar, que é o lugar que você já foi projetado quando você estava no ventre da tua mãe. Não precisava nem você brigar com o teu irmão. É tipo Abraão tendo filho com Agar. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente vai sempre dando um jeitinho, é de família. Só que, em segundo lugar, o Senhor quer que você aprenda a enfrentar o teu passado e você aprenda a vencê-lo de uma vez por todas e de uma forma definitiva. O Senhor, Ele quer... Jacó, ele fugiu a vida inteira de Esaú. Esaú, ele representava o passado de Jacó. Ficou 20 anos remoendo isso. Ele levou 20 anos para ver o irmão de novo. E ele achou que ia ser uma luta que ele possivelmente poderia até morrer. Foi tudo que ele temeu a vida inteira, esse encontro. Foi tudo que ele temeu a vida inteira. E aquele dia que ele se encontrou e que os dois se reconciliaram, foi uma grande libertação. Eu quero dizer para você, o Senhor, Ele quer te dar autoridade para você voltar lá aonde você foi humilhado, para você voltar lá aonde você foi derrotado e o inimigo fez o que quis da tua vida. Só que você vai voltar lá agora cheio da autoridade do Senhor, porque você já rompeu com o velho homem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ter autoridade de pisar nos lugares de vergonha, mas agora você entra com uma roupa de autoridade. Ela é espiritual em nome de Jesus. A palavra que sai da tua boca é uma outra palavra. O sentimento que há no teu interior, há uma clareza no teu espírito. Enfrentar as coisas que muitas vezes o inimigo quer ficar aprisionando a tua vida, é você eliminar as pendências, para você viver as colheitas que o Senhor tem preparado para a tua vida. E chega de ficar 20, 30 anos andando em círculos. O que o Senhor tem para a tua vida é que você continue, complete a carreira, combata o bom combate, guarde a fé naquilo que Deus falou, porque essa é a verdade dele para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Em último lugar, eu não posso falar tudo que eu tenho aqui. É hora de você assumir 100% o teu novo caminhar. Amém. Se é mancando, se é rastejando. Um dia eu fui ver um filme e mostrava a história de Jacó, que era um filme que falava na verdade sobre José no Egito. Mas aí começava o filme com Jacó, aí tinha uma pessoa, só tinha um rastro assim, literalmente um rastro. Era uma pegada de um lado e um rastro do outro, porque ele andava arrastando uma perna, ficou manco. E aí, ao começo do filme, as imagens eram só enxergando um deserto, assim, com aquele pezinho e uma pé arrastado. A partir daquele dia, da experiência profunda com Deus, e eu não sei se você lembra qual foi o primeiro ato de vida de Jacó, mas o primeiro ato de vida de Jacó foi segurar o calcanhar, não foi? O último ato de Deus na vida dele, enquanto Jacó, antes de mudar o nome dele para Israel, foi tocar na sua perna, onde o Senhor estava determinando: acabou o ciclo hoje, acabou o ciclo das coisas do teu jeito, você vai ficar com uma marca para sempre, para você lembrar que a partir de hoje é que vive o verdadeiro Israel. A partir de hoje é que vive aquele que Deus planejou, aquele que Deus sonhou,
Deus estava fechando um ciclo, e eu creio hoje nessa palavra que o Senhor está fechando os ciclos na tua vida, que o Senhor já determinou em nome de Jesus, e você recebe essa palavra no teu espírito em nome de Jesus. Deus tocou na perna para dar para Jacó um novo caminhar, uma nova maneira de se mover. Você não vai se mover mais do teu jeito, mesmo que você diga que é para Deus. Você vai passar anos da tua vida, quem sabe a tua vida inteira, se movendo para Deus do jeito que não é o que Deus fez. Mas Deus está dizendo: chega, a partir de hoje você vai ter um novo caminhar na tua vida. Acabou as estratégias humanas, a tua estratégia era fugir da verdade que eu tinha para você. Só que agora você está mancando, e essa é a marca da soberania de Deus sobre a tua vida. Você vai andar do meu jeito, e é o melhor para você. Ei, recebe essa palavra no teu espírito aí, em nome de Jesus. Tenha disposição para andar do jeito que Deus estabeleceu para a tua vida. Essa transformação, ela te traz uma paz no teu interior, que você pode passar por todas as lutas e todas as aflições. Como o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses, quando ele diz, em algumas linguagens bíblicas diz: eu aprendi o segredo da vida. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu não sei se você está entendendo esse texto, mas o segredo da vida é você saber que o teu nome não é mais Saulo, mas agora é Paulo. É você saber que o teu nome não é mais Jacó, mas agora é Israel. É saber que você teve uma história com Deus que transformou a tua vida em nome de Jesus. Ei, é hora de você andar com Deus do jeito de Deus. E a Bíblia diz que ele sai daquele lugar e ele levantou ali um altar ao Senhor. A palavra do Senhor lá em Gênesis 33, ele volta para Padã Arã. Chegou Jacó são e salvo na cidade de Siquém, depois de ter encontrado seu irmão. Ele armou uma tenda que ele comprou dos filhos de Amor, e a palavra do Senhor diz que ele levantou ali um altar e chamou aquele altar de o altar ao Deus de Israel. É a primeira menção bíblica ao Deus de Israel. Primeira menção ao Deus de Israel. E eu não sei se você está entendendo isso. Ele não está convidando você a fazer um altar ao Deus de Israel apenas, mas Ele quer que você tenha uma experiência tão profunda com Deus, que você erga um altar no teu interior, na tua casa. Você erga um altar aí no teu coração ao Deus que transformou a tua vida. O Deus que transformou a tua vida. O Deus que transformou a tua vida. É isso que Deus quer de nós. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento em nome de Jesus. Eu quero convidar você a receber essa clareza do Senhor na tua vida. Eu quero convidar você em nome de Jesus a andar na grandeza do Senhor. Eu quero convidar você em nome de Jesus a parar de orar para ter o pão. Eu quero convidar você em nome de Jesus para parar de falar das tuas inseguranças, das tuas limitações. Eu sei que elas existem, e eu não estou dizendo para você não falar isso com Deus nunca, mas você está tentando recalchutar o velho homem. E o que Deus está propondo para você é uma experiência tão profunda com Ele, que Ele não quer dar um jeitinho no homem velho. Ele não quer colocar uma maquiagem na pele antiga, mas o Senhor, Ele quer colocar uma condição nova. O Senhor, Ele quer te dar uma condição nova de vida verdadeira. E eu quero convidar você em nome de Jesus, a falar com o Senhor agora, aonde você está no teu lugar, e nós vamos pedir para o Senhor: Pai, eu preciso, Senhor, encarar essa luta. Eu preciso, Senhor, ter essa experiência de transformação profunda na minha vida. Quem sabe o dia de hoje essa palavra seja marcada por uma marca de arrependimento profundo. Eu quero convidar você a se arrepender em nome de Jesus e fazer as coisas do teu jeito. Eu quero convidar você para se arrepender profundamente por ainda não estar vivendo o propósito do Senhor para a tua vida. E quem sabe você ainda nem encarou a cruz de verdade.
porque você procurou um evangelho, o evangelho que desse uma melhorada na velha vida. O evangelho, ele é um evangelho de boas novas, mas essas boas novas não eram para deixar a tua vida velha um pouco melhor. Eu creio que o Senhor tem essa característica. A palavra do Senhor diz que lá no céu há uma pedrinha branca, o nome espiritual que o Senhor tem. Aquilo que você é no Senhor. Eu não sei o que o anjo revelou para Israel. Ele revelou a constituição espiritual, quem ele era na eternidade. E o Senhor, ele quer que você tenha essa profundidade. Em nome de Jesus. Sobre tua vida vou profetizar. Aleluia. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu quero convidar você que deseja hoje ter essa experiência com o Senhor. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar. Você entende que é um tempo que o Senhor está te levando para dar um passo a mais. Você está disposto ou disposta a sair da água nos tornozelos. Você quer ir mais fundo e você entende que o Senhor está te chamando para esse nível radical, para você se despir das coisas velhas, se despir do velho homem. Quem sabe você já é batizado e você diz assim: puxa, mas o batismo significava a morte da velha criatura, mas ainda eu estou fazendo as coisas carregado dos meus traumas, das minhas informações. É um processo de Deus na tua vida, mas eu estou convidando você debaixo dessa palavra para nós termos passos de fé firmes, radicais em algumas áreas das nossas vidas. Rompa com pecados, rompa em nome de Jesus com aquilo que está escondido muitas vezes no teu interior. Sim, sim, é isso que o Senhor tem. Eu quero convidar também, quem sabe você está nos visitando hoje pela primeira vez, ou você já veio mais vezes, e você deseja entregar a tua vida a Jesus, e você quer ter uma experiência com Jesus de João 3, a experiência que Jesus falou para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Sim, é exatamente o que nós estamos falando hoje. Nascer de novo é deixar as coisas velhas para trás, encarar que nós precisamos encontrar uma cruz, crucificar muitas coisas que são do nosso jeito, para nós literalmente nascermos de novo. Se você deseja entregar a tua vida para Jesus, levante a tua mão onde você está, nós vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Em nome de Jesus, levante a tua mão para eu ver aqui. Em nome de Jesus, essas pessoas que levantaram a mão podem vir, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus, podem vir, fique à vontade. Aleluia. Em nome de Jesus. Sim, sim, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos e peça para o Senhor. Peça para o Espírito Santo tocar na tua vida hoje profundamente, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa verdade, Senhor, que hoje, que fique, Senhor, no chão, Senhor, literalmente, algumas coisas que não nos pertencem mais. Ah, Deus, faz, Senhor, a obra
a obra transformadora. Sim, quem sabe, Senhor, muitos estão passando pelos dias de maior dor, de maior luta. E esses dias, Senhor, são dias tão especiais, porque esses dias nós nos encontramos com Deus. Toca, Senhor, verdadeiramente em nome de Jesus. Aleluia. Manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a bênção, abençoar quem Deus quer me dar. Aleluia, em nome de Jesus. Não vou calar meus lábios, vou manifestar a graça, abençoar, Deus quer libertar. Oh, sobre tua vida, declare aí, vou profetizar, nenhuma maldição te alcançar. Sim, eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca oh, sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas aleluia, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus. Eu sei que o Senhor reservou esse dia especial para marcar o fim e também o início de muitas coisas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Levante a tua mão para o céu. Essa palavra vai ficar disponível no YouTube. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve em paz, que você vá debaixo da revelação do Espírito nessa palavra, e aonde você estiver, que se manifeste em nome de Jesus a verdade do Senhor sobre a tua vida. Amém, amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, amém.